Boa noite, irmãos. A paz do Senhor para todos. Com muita alegria que eu venho de novo aqui. É engraçado porque, desculpa gente, é porque eu já estava esperando esse momento, provavelmente o Espírito Santo já estava fazendo eu meditar sobre essa palavra. Então eu estou tentando ser o mais conciso possível, pelo menos passar tudo aquilo que tem que passar, amém, irmãos? Vamos abrir a Bíblia em Mateus 21. Mateus 21 e o versículo é o 33. Como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo certo? Firmes na glória? Amém? Esse dia está quente, né? Hoje eu vi que está o dia mais quente para mim do ano, foi hoje. É possível, muito quente. Quando a gente não tem nada para falar, a gente fala do tempo, né? É meu jeito de envelar aqui, gente. Ô Marquinhos, se quiser botar um fundinho também ali para me ajudar. Todos acharam? Mateus capítulo 21 e o versículo é o 33. Amém? Parece que todos acharam, então eu vou começar a ler. Jesus disse: escutem outra parábola. Certo agricultor fez uma plantação de uvas e pôs uma cerca em volta dela. Construiu um tanque para pisar as uvas e fazer vinho, e construiu uma torre para o vigia. Em seguida, arrendou a plantação para alguns lavradores e foi viajar. Beleza, então a gente começa com uma parábola que Jesus está falando, que um agricultor ele preparou todo um ambiente de cultivo de uvas, amém? E deixou tudo preparado mesmo. E aí fala que ele foi aonde? Viajar. Vamos continuar então? Versículo 34. Quando chegou o tempo da colheita, o dono mandou alguns empregados a fim de receber a parte dele. Versículo 35. Mas os lavradores agarraram os empregados, bateram um, assassinaram outro e mataram ainda outro a pedradas. Violência, né, irmão? Bem pesado. Versículo 36. Aí o dono mandou mais alguns empregados do que a primeira vez. Os lavradores fizeram a mesma coisa. Amém? Repita comigo, a mesma coisa. Só para a gente começar a tracejar a linha de raciocínio. Versículo 37. Depois de tudo isso, ele mandou o seu próprio filho, pensando: o meu filho eles vão o quê? Respeitar. 38. Mas quando os lavradores viram o filho, disseram uns aos outros: esse é o filho do dono, ele vai arredar a plantação, vamos matá-lo, e a plantação será de quem? Será nossa. 39. Então agarraram o filho e jogaram para fora da plantação e mataram. 40. Aí Jesus perguntou: e agora, quando o dono da plantação voltar, o que é que ele vai fazer com aqueles lavradores? 41. Eles responderam: com certeza ele vai matar aqueles lavradores maus e vai arrendar a plantação a outros, e estes lhe darão a parte da colheita no tempo certo. Amém? A história é muito longa, então eu vou começar a contextualizar. A história a palavra que Jesus está contando é justamente de um lavrador que prepara todo o ambiente de colheita e entrega a outras pessoas. E aí quando chegou no momento certo da colheita e ele manda os servos dele pegar a parte que ele deixou lá, os lavradores fazem o que então? Eles querem tomar tudo aquilo para eles. E fazem o que? Eles matam todos os servos. Então em seguida o dono da lavoura, é lavrador o nome dele? Não esqueci, desculpa. Não, o dono da lavoura, isso mesmo. Os lavradores são os que estão matando. O dono da lavoura então mandou mais o quê? Mais servos para pegar a parte dele, porque ele preparou tudo. E mais uma vez aconteceu o quê? Os lavradores mataram aquelas pessoas que foram. Então, mais uma vez, ele escolhe quem para ir no lugar? O filho do dono, o filho dele, o filho próprio. O dono tinha um filho, ele mandou o filho para pegar a parte daqueles lavradores. E aí, quando ele foi lá, os lavradores fizeram o quê? Mataram ele do mesmo jeito, a mesma coisa. E aí então Jesus veio com essa pergunta no versículo 40. E agora, quando o dono da plantação voltar, o que é que ele vai fazer com aqueles lavradores? Versículo 41, eles responderam: com certeza ele vai matar aqueles lavradores maus e vai arrendar a plantação a outros, e esses lhe darão a parte da colheita no tempo certo. Jesus aqui está conversando com quem, gente? Nessa
nessa parábola, Jesus estava falando com os fariseus. Para quem não entende, não sabe como é que funcionava na época, quem governava, vamos supor que existia um prefeito naquela época. Quem governava, o prefeito, ou às vezes a Câmara aqui estadual de deputados, eram os fariseus. Os fariseus eram as pessoas que estudavam toda a lei, toda a Bíblia, do Velho Testamento, claro. E aí, como eles se tornaram doutores, eles eram preparados para governar aquele local, certo? E Jesus está falando com eles, essa palavra é para eles, amém? E qual que é o problema? O problema é que quando você recebe um poder, geralmente o poder faz o quê? Ele te corrompe. E você vai ver que os fariseus, eles mais atrapalhavam o pessoal que queria adorar a Deus do que ajudavam, porque eles eram muito egoístas. Não só isso, quando eles chegaram e viram Jesus, o próprio Deus na terra andando lá, eles tiveram ciúmes, porque eles sabiam que ele era o Filho de Deus. Eles sabiam que era o Filho de Deus, e eles sabiam que tudo aquilo, todo o governo, os filhos deles, todos os israelitas, pertenciam a Cristo. Eles eram de Cristo, não eram deles. Então Jesus está falando essa parábola para eles. Falou assim: olha, veio meu servo João Batista, porque fala um pouco antes, vocês mataram. Deus vai mandar o filho dele, ele está falando dele mesmo, e vocês vão matar também. E ele pergunta: o que você acha que vai acontecer? Amém? Vamos continuar lendo então? Versículo 42. Jesus perguntou: vocês não leram que as Escrituras dizem, a pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a mais importante de todas? Isso foi feita pelo Senhor e é uma coisa maravilhosa. Alguém tem outra tradução que a minha aqui não tem a palavra que eu queira falar? Alguém tem? Alguém tem? Nunca leste nas Escrituras a pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça do ângulo pelo Senhor. Isso é maravilhoso. Então ele está falando. Mas acabou aqui. Na versão que o Guilherme falou, Jesus fala que é a pedra do ângulo, não é? Alguém está escrito aí pedra angular? Alguém tem uma Bíblia que está escrito isso? Pode ler para mim, Luciano? Jesus lhes disse: vocês nunca leram isso nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isto vem do Senhor, é algo maravilhoso para nós. Jesus mais uma vez está falando dele. Ele está falando que ele é o filho do dono da lavoura, mas agora ele fala que ele é uma pedra angular. E não só isso, ele fala que ele é uma pedra que foi rejeitada, mas depois disso ele vai ser transformado em algo. Amém, irmãos? Eu estou tentando explicar mais ou menos o que está dizendo a palavra. Então, qual que é o próximo versículo? Versículo 43. 43. E Jesus terminou: eu afirmo a vocês que o reino de Deus será tirado de vocês e será dado para as pessoas que produzem os frutos do reino. 44. Quem cair em cima dessa pedra ficará em pedaços, e se a pedra cair sobre alguém, essa pessoa virá pó. 45. Os chefes dos sacerdotes e fariseus ouviram as palavras que Jesus contou e sabiam que ele estava falando a respeito deles. 46. Por isso queriam prendê-lo, mas tinham medo da multidão, porque o povo achava que Jesus era o quê? Profeta. Então a gente conseguiu entender o que Jesus estava querendo dizer para aqueles fariseus. Ele estava dando uma alerta, falou assim: cara, hoje você tem todo o controle, você está governando os meus filhos, e você vai tentar me matar, mas quando isso acontecer, você vai perder seu posto. Amém, irmãos? Ele está dando um alerta para isso. E é isso que essa palavra quer dizer. Eu sei porque eu quis tentar explicar ao máximo, porque ela é confusa. Se você for pegar ela fora de contexto, você não está entendendo mais ou menos o que Jesus está falando. Mas ele está falando justamente para os fariseus. Henrique, essa é a mensagem que eu quero trazer hoje? Não, eu só queria explicar o que estava querendo dizer a palavra. Mas é claro que Jesus está falando para a gente também. Parte dessa palavra é sobre a gente. Parte dessa palavra é para explicar quem Jesus é. Amém? Por isso eu quero que você fale pedra angular. Pedra angular. Amém? O que é pedra angular, Henrique? O que é pedra angular? Por que Jesus falou que ele é a pedra angular?
Irmãos, vamos pensar aqui para eu tentar ajudar vocês. Vamos pegar aqui esse exemplo, essa quina aqui na construção aqui de vidro, certo? Antigamente as pessoas, quando iam construir algumas coisas, elas pegavam pedras e usavam pedras como tijolos, igual hoje. Só que eles precisavam de uma pedra especial, que era uma pedra angular, que era justamente uma pedra que fazia uma quina, justamente para fazer o que? Um quadrado, um retângulo, um paralelepípedo, para fazer a forma das construções. E que Jesus está falando que Ele é essa pedra. Ele é essa pedra. Aí eu escutei isso uma vez, sei lá, tem 2 anos, só que a todo momento Deus vem amadurecendo essa ideia de como Ele pode ser essa pedra, o que essa pedra significa, por que tem que ser uma pedra de quina, por que Ele está falando isso? Amém, irmãos? E aí eu quero dizer a vocês que, assim como Jesus estava falando para os fariseus, Ele está trazendo uma mensagem para a gente hoje. Mas é uma mensagem falando que Ele é uma pedra angular, não só para os fariseus, mas para nós. Não só para nós, mas para tudo aquilo que a gente colocar na mão dele. Vou tentar explicar melhor, mas repita comigo. Ele é a pedra de todos os meus planos, meus sonhos. Irmãos, para tentar exemplificar um pouco melhor, uma coisa que Jesus, pelo menos o Espírito Santo, tem falado para mim. Vamos supor que a gente está naquele game show que tem na TV, que as pessoas veem nos olhos e te dão uma coisa para você segurar, amém, irmãos? Então vamos supor que eu sou essa pessoa, eu estou com os olhos vendados e na minha frente tem essa superfície. Então, eu colocando aqui na mão, eu não consigo identificar o que é, eu vejo que é tudo reto, amém, irmãos? Eu não sei o que está acontecendo, mas quando eu chego aqui no lado, eu vejo que mudou. Eu consigo ter noção que não é mais igual. Existe uma parte que muda, uma coisa tem uma borda aquilo ali. Então, o que Jesus está falando é porque Ele é as coisas que mudam, é aquilo que vai mudar a nossa percepção, é aquilo que também vai mudar a nossa vida de um jeito para outro. Quando Ele fala que Ele é a pedra angular, Ele está falando que Ele é o meio de 2 bordas. Vamos pegar um exemplo melhor, Henrique? Como é que Jesus pode ser isso? Ele então é o nosso intermediário entre a terra e o céu. Você está entendendo? Então vamos supor, aqui, essa superfície aqui é a terra. Eu não sei, eu não consigo, mas quando eu encontro com Jesus, eu passo para o outro lado. Então eu chego aonde? Os céus. Ele é a pessoa que vai fazer eu sair de um lugar que está todo igual e mudar completamente a superfície que eu estou, que é aqui. Amém, irmãos? E é isso que Ele está falando para esses fariseus. O que Jesus está falando para eles? É o seguinte: eu posso mandar vários servos, eu posso mandar João, eu posso mandar outros servos para colher os meus filhos. Por que Jesus está usando a palavra de colheita? Porque o ambiente preparado, aquela época do ano, aquele ano, há 2020 anos atrás, era o tempo da colheita de Deus. Deus tinha preparado toda a humanidade para que Jesus viesse, e era o tempo da colheita. Só que quem queria pegar essa colheita para eles? Os fariseus. Os fariseus queriam tomar o poder daquele lugar. Mas aquele lugar não era direito dele, era direito de quem? Jesus. E aí então, Jesus está com essa palavra ilustrando que primeiro, Ele vai mandar servos, e os fariseus vão fazer o quê? Vai matar. E viu que funcionou. Então quando Deus mandar outros servos, Ele vai matar, vai fazer a mesma coisa, e vai ver que vai funcionar. E quando chegar então o próprio filho do lavrador, que é o filho de Deus, ele fala assim: não, se eu matar o filho de Deus, então eu resolvo tudo. E aí que Jesus está falando: cara, mas eu não sou como os outros servos, eu sou a pedra angular. Se você pensa que você está aqui vai ser tudo igual, quando você encostar em mim vai mudar completamente. E aí você está falando: quando você me matar, aí é o momento que você vai perder toda a sua autoridade aqui sobre essas pessoas. Amém, irmão? Você consegue entender isso? É isso que Jesus está falando. Mas o que Ele está falando para nós? Por que eu comecei a refletir sobre pedra angular? Porque a gente pregou isso na escola bíblica dominical. Foi meu irmão e o Otávio que estava pregando isso. E lá falava que ele era pedra angular para tudo. Eu não conseguia entender. Eu comecei a refletir sobre essas coisas. Até eu começar a imaginar e refletir como a minha vida com Deus é. A primeira coisa então é porque eu bati a cabeça. Eu fazia a mesma coisa sempre e não dava certo. Amém, irmãos? Quem já passou por isso? Eu tinha um plano, por exemplo, vamos pegar um exemplo melhor para mim, era a minha vida profissional. Eu
formei na UFG, eu não era um mau aluno. Eu pensava então que eu seria um cara que saía ganhando muito dinheiro, ia dar muito certo. Só que as coisas não foram dando certo. E eu fui insistindo nessa tecla de tentar com as minhas próprias mãos fazer as coisas do meu jeito. Chegou no momento que eu desisti. Eu desisti completamente, irmãos. Eu cheguei no... A irmã estava falando que ela estava passando por um processo de depressão. Eu passei, às vezes, de maneira diferente, mas foi a pior época da minha vida, porque eu não tinha vontade de acordar, não tinha vontade de fazer nada. E é por causa disso e de outros planos que tinham fracassado na minha vida. Então chegou no momento que eu cheguei para Deus e falei assim: Deus, eu não aguento mais. Eu vi que eu não consigo fazer minhas coisas do meu jeito mais. Se o Senhor está falando que é o Senhor que comanda a minha vida, que o Senhor que vai resolver a minha vida, então eu vou me entregar por completo. E a partir desse momento, irmãos, eu estava aqui, ó, na depressão. Eu fiz isso aqui e minha vida mudou. Jesus mudou a minha vida profissional quando eu entreguei para Ele, e Ele então me fez sair de uma superfície para outra. Ele foi a pedra angular. Só que vamos ver um versículo muito engraçado aqui, gente. E é o versículo 44, amém? Quem cair em cima dessa pedra ficará em pedaços. E se a pedra cair sobre alguém, essa pessoa vai virar o quê? Vai virar pó. A gente não pode esquecer, irmãos, quando eu falei isso para ele, eu caí sobre a pedra. Eu caí sobre a pedra. Como assim, Ike? Eu me joguei sobre Jesus. E quando eu me joguei sobre Jesus, parte de mim teve que se desfazer. A primeira coisa que eu tive que me desfazer foi do meu próprio ego. É reconhecer que Ele é a pessoa que resolveu e que eu não sou capaz de nada. Quando a gente cai em cima de Jesus, a gente está aceitando a transformação dele em nós. Muitas vezes as coisas que a gente faz não estão dando certo porque a gente não está transformado. E é por isso que a gente erra, porque a gente não sabe fazer as coisas certas. E aí quando a gente cai sobre Jesus, Ele então vai começar a nos transformar, vai tirar as coisas que não nos pertencem, para depois a gente porque ser definido por Ele. E aí Ele fala ainda uma coisa muito mais engraçada: mas se a pedra cair sobre alguém, essa pessoa vai virar o quê? Pó. Muitas vezes Jesus cai em cima da gente. E eu falo que isso acontece quando a gente está renegando Ele para tudo. Vamos supor, eu era a pessoa que tinha crescido na igreja, mas chegou um momento que eu reneguei a Ele. Então Ele fez o que? Para mim, Ele caiu em cima de mim. E o processo de transformação foi muito mais doloroso, mas não doloroso, muito mais intenso, porque eu tive que virar pó de tão errado que a minha forma estava. Só que depois disso, irmãos, a minha vida mudou. Porque Ele é essa pedra. A gente não pode esquecer que a transformação de Deus, ela não vem para nos machucar. A transformação de Deus é para nos dar o quê? Vida. Vida em abundância. Ele quer que a gente fique equiparados com quem? Com Jesus. Eu sei que às vezes é pesado aí, como é que a gente pode ser igual a Jesus? Mas é isso, irmãos. O objetivo de Deus, através da transformação, é que a gente fique cada vez mais parecido com Deus. E Paulo fala de chegar no momento que a gente vai ser iguais a Ele. Iguais a Ele, não vai ser menor, vai ser iguais a Ele. Amém, irmãos? Por que eu estou falando isso, gente? Porque isso são conceitos que a gente esquece. E a gente esquece que Jesus é a pedra angular da nossa vida. Então, quando eu estou procurando um emprego e eu não coloco a pedra angular na minha frente e não caio sobre ela, às vezes eu vou fazer a mesma coisa sempre e vai ser o mesmo resultado, porque Ele é que tem fim. Irmãos, Ele é a pedra angular para tudo. Se você está querendo constituir uma família, Ele tem que ser essa pedra angular. Você tem que começar a constituir sua família procurando em oração alguém. Se você está querendo às vezes restaurar o seu casamento, você não é capaz de você mesmo fazer isso. É você colocando a pedra angular, fazendo oração, pedindo para que Ele se transforme, que você consegue recuperar o seu casamento. Se você quer salvar seu filho das drogas, é através de Jesus. Se você quiser, às vezes, aprender a perdoar, que foi a palavra de ontem, é só por meio de Jesus. Porque você vai sair de um lugar que é tudo igual e vai passar por um estado totalmente diferente. Amém, irmãos? Se vocês conseguem ver nisso, diga amém. Está todo mundo sério? Eu não sei se está bom, mas, irmãos,
Ele é a nossa pedra angular. E a gente não pode esquecer. Se você acordar hoje, amanhã, e você receber uma ligação no seu trabalho, e você não sabe responder, caia sobre a pedra angular. Porque Ele vai definir o seu sucesso e o seu fracasso. Se, às vezes, vamos pegar um exemplo muito melhor. Às vezes, quando eu vou sair de casa, eu não sei se eu devo sair de casa ou não. Eu consulto Jesus, eu consulto o Espírito Santo, sempre quando eu lembro. E Ele me fala, olha, faz isso, faz aquilo. E aquilo lá quando eu faço isso, é o que define o meu sucesso e o meu fracasso naquele dia. E muitas vezes, quando eu faço isso, irmãos, faça isso também. Comece a fazer isso. Se você está à noite sozinho e você vai sair com os amigos, pergunta para Deus se é para você ir. Ou não, faz uma coisa melhor. Se você tiver vários planos para você ir naquele dia, pergunta para Deus qual deles que Deus quer que você faça. Irmãos, quando eu comecei a fazer isso, eu comecei a experimentar coisas muito incríveis com Deus. Mas só quando eu lembro disso. Você começar a viver a minha vida no modo automático, eu não lembrar que Jesus é a pedra angular, eu não começar a colocar meus planos sobre Ele, às vezes eu começar a bater a cabeça de novo, porque eu não estou lembrando dele. E Ele está pronto para me falar, só que meus ouvidos são tampados, porque eu estou tampando Ele, querendo viver a minha vida. Amém, irmãos? Eu quero dar um exemplo então disso, de uma passagem muito incrível, que é em Lucas capítulo 5. Vamos entrar lá? Então, gente. Quem está feliz, diga amém. Só um minuto, eu não consegui achar. Amém? Todos acharam? Lucas capítulo 5 é o versículo 1 mesmo. Amém. Jesus chama os seus primeiros discípulos. Certo dia, Jesus estava na praia do lago da Galileia, e a multidão se apertava em volta dele para ouvir a mensagem de Deus. Versículo 2: Ele viu 2 barcos no lago perto da praia. Os pescadores tinham saído deles e estavam lavando o quê? As redes. Jesus entrou num barco, o de Simão, e pediu que ele o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e começou a ensinar a multidão. Amém? Versículo 4: Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para um lugar onde o lago é bem fundo. Então você e seus companheiros joguem as redes para pescar. Versículo 5: Simão respondeu: mestre, nós trabalhamos a noite toda e não pescamos nada, mas já que o Senhor está mandando jogar essas redes, eu vou obedecer. Amém? Então vamos pegar o exemplo de Pedro, que é Simão aqui. Simão ainda não tinha conhecido Jesus, estava pescando. Eu acredito que aquele dia era um dia normal, como todos os outros. Era o dia que ele tinha que trabalhar, ele então foi o quê? Pescar. E aí, pelo relato de Simão mesmo, ele falou que não conseguiu pegar o quê? Nada. Não pegou um peixe nenhum. E aí, quando ele estava lavando a rede, quem chegou para ele? Jesus. E é engraçado porque, como o pastor falou isso uma vez, nunca mais esqueci. E em vez de Jesus já mandar ele voltar e jogar a rede, ele fala para quê? Ele pede que o Pedro tire o barco do lugar para que ele começasse a pregar. É engraçado que esse pastor falou que muitas vezes Deus, antes de nos abençoar, Ele quer provocar em nós uma ação para Ele primeiro. Amém, irmãos? Um outro exemplo muito bom que eu sempre falo é quando Jesus chega para aquela mulher samaritana e fala: mulher, me dá de beber. Jesus tinha ido para lá para dar para ela água, mas primeiro ele começa então abordando a gente, nos pedindo algo. Amém, irmãos? Vamos continuar então. Quando eles jogaram as redes, versículo 6, pescaram tanto peixe que as redes estavam se rebentando. Amém? Então a gente está falando sobre a pedra o quê? A pedra angular. Repita comigo: pedra angular. E a gente aprendeu que a pedra angular é justamente quem? O próprio Jesus. Pegando o exemplo de Pedro, Pedro foi trabalhar normal, ele era um pescador experiente, provavelmente, e ele não conseguiu pegar nada naquele dia. É como se ele tivesse uma superfície, então, e ele não conseguia achar nada que não fosse igual. Então Jesus chegou a ele, ou seja, Pedro encontrou com Jesus e veio aqui na pedra angular. E aí Jesus falou para ele fazer o quê?
joga mais uma vez. E quando ele jogou, o milagre aconteceu, irmãos. Ele aconteceu por quê? Porque justamente Jesus mandou. Amém, irmãos? Ele é a nossa pedra angular. Amém? Mas vamos continuar aqui. Quando ele jogar, versículo 7, então fizeram sinal para os companheiros que estavam no outro brado, a fim de que viessem ajudá-los. Eles foram e encheram os 2 barcos com tanto peixe que os barcos quase afundaram. Versículo 8, quando Simão Pedro viu o que havia acontecido, ajoelhou-se diante de Jesus e disse: Senhor, afaste de mim, pois eu sou um pecador. Aí, irmãos, eu vou te falar uma coisa. Pedro, ele deparou com outro estágio da pedra angular com Jesus. Pedro achava que era uma pessoa, mas quando ele encontrou com Jesus, ele viu justamente que ele era, se deparando com Jesus. Mais uma vez, Jesus foi a pedra angular para Pedro, amém? Vamos continuar então. Versículo 9. Simão e os outros que estavam com ele ficaram admirados com a quantidade de peixe que haviam apanhado. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, também ficaram muito admirados. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você vai pescar. Gente, alguém tem outra tradução aí? A sua está falando o que, o grande David? O versículo 10. Ah, é? A sua está o que, o grande Thiago? De igual modo também Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, e disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Amém. Aí mais uma vez a pedra angular definiu quem Pedro era. Amém, irmãos? Agora você vai ver, a primeira coisa que Pedro acontece é que ele conhece Jesus como um cara que faz milagres. A pedra angular que vai definir o sucesso dele ou não da pesca. Ele sabia que não adiantava nada jogar a rede lá, mas como Jesus diz, e a palavra dele transforma, a palavra dele transforma todo o nosso ambiente. Quando Jesus fala alguma coisa, irmãos, espiritualmente e naturalmente as coisas vão se modificando por meio dele, por meio da palavra dele, até que se cumpra. Quando você recebe uma profecia de Deus, quando Jesus fala algo para você, irmãos, por mais que você não está vendo, mas nos bastidores, Deus está trabalhando, está hoje cumprindo a palavra dele. E tem algumas coisas que eu sempre falo. Quando Jesus fala, quando o Espírito Santo fala, algo espiritual é mais real do que uma coisa natural. Quando Deus fala para Josué que ele já tinha entregado Jericó, ele nem tinha dado as 7 voltas ainda, mas Deus já falou: Jericó já está nas suas mãos, porque a palavra dele faz o que? Ele modifica. E se ele falou espiritualmente, já aconteceu espiritualmente, mas naturalmente ainda vai acontecer. Amém, irmãos? Por isso que quando a gente aceita Jesus, a gente já foi salvo. A gente já foi salvo por ele. Amém, irmãos? Então, Pedro, imagina, Pedro foi lá, não conseguiu pescar nada, insistiu, desistiu. Jesus chegou para ele como pedra angular e falou assim: não, peraí, eu vou transformar e você vai para o outro lado. E ele conseguiu um milagre. E aí então Pedro vê quem ele é, vê quem Jesus é. Mas aí Jesus não fica só nisso. Ele fala assim: Pedro, você acordou todo dia na sua vida para ser pescador. Agora que você me conheceu, você vai ser outra pessoa. E ele foi transformado. Glória a Deus. Irmãos, não é só para Pedro, irmãos. Ele falou a mesma coisa para a gente. Se você aceitou Jesus, você falou: você não é mais aquela pessoa. Hoje você se deparou comigo. Você estava numa superfície, agora você vai passar por uma outra superfície. Uma superfície espiritual que as pessoas não vão ver, só você vai perceber. E agora, irmãos, você é uma nova criatura. Você é uma nova criatura. Você passou para outra borda que Jesus construiu. E você agora vive uma vida espiritual com Ele. Amém, irmão? Você entende? Diga amém, amém? Mais uma vez, amém. A pedra angular nos define, irmãos. A pedra angular nos define. E por que essa palavra fala tanto comigo, irmãos? Porque durante a quarentena todo mundo está sofrendo algum tipo de dificuldade. A minha dificuldade é viver uma vida monótona. Eu trabalho em casa, eu quase não venho na igreja, eu só saio para vir para a igreja. A minha vida é a mesma coisa.
E aí eu comecei a esquecer desse propósito de Deus, que Ele é a minha pedra angular. Tudo que eu coloco na mão dele, eu vou para uma dimensão que nenhuma pessoa consegue ir. Ele me tira de onde eu estou e vai me colocar em outro lugar. Só que eu acabo esquecendo essas coisas. E uma dificuldade muito grande para mim na quarentena é reviver isso, porque eu começo a viver, eu começo a ficar trancado no meu quarto, eu começo a ficar trancado no meu computador, onde é que eu trabalho, mas eu também fico jogando jogo de computador e tal. E eu fico vivendo aquilo lá e eu paro de viver o outro lado que Jesus construiu para mim. Até que hoje aconteceu. Irmãos, hoje eu vivi com certeza o melhor dia desse ano. E não aconteceu nada diferente que você possa ver. Eu estou na igreja como todo domingo eu estou. Eu acordei tarde, um domingo, do mesmo jeito. Eu vi um filme, almocei tarde também com meus pais, do mesmo jeito. Mas quando eu coloquei Jesus no lugar, eu vivi uma dimensão totalmente diferente. Irmãos, é isso que Deus quer nos falar, que Ele é a pedra angular. Ele não quer só te salvar do inferno, irmãos. Ele quer que você entregue para Ele todos os seus planos, porque Ele vai definir o seu sucesso e o seu fracasso, irmãos. Não só isso, Ele vai definir até onde você pode ir. E quando a gente vive espiritualmente, a gente vai viver uma vida que ninguém mais pode ver. Por isso que quando alguém olha para mim e fala assim, nossa, isso aqui foi normal, eu tenho a certeza que não foi, porque eu estou palpando e eu vi que eu encostei na pedra angular. Amém, irmãos? Eu quero que você, irmãos, se levante, então vamos fazer uma oração. Se você crê, para justamente que ainda mais que Jesus coloque isso no nosso coração, que a gente possa usar essa pedra angular para tudo, sabendo que Ele pode nos transformar, sabendo que às vezes Ele vai nos desfazer, às vezes vai doer a transformação dele, mas a gente vai passar para um lado, uma dinâmica que nunca mais, que a gente nunca antes teve. Amém, irmãos? Feche seus olhos, vamos fazer uma oração. Repita comigo em primeiro lugar: Senhor Jesus, Senhor Jesus, que essa palavra, que os próprios Senhor, a minha pedra angular, seja a pessoa que irá definir os meus próximos dias até a eternidade. Espírito Santo, plante em mim essa palavra e me faça relembrar todas as vezes que eu não enxergar a saída, que eu enfrentar algo que eu não consiga. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pode cantar, Bíblia. Espírito Santo de Deus. Esta Te conhecer e prosseguir te conhecer. Esse é o alvo da minha vida, Senhor. Começa a orar então você aí no seu coração. Começa a falar com Deus sobre as coisas que Deus está querendo. Começa a colocar os seus planos. Começa a falar que Ele é a pedra angular da sua vida. Espírito Santo, Senhor, em nome de Jesus, Pai, transforme nossos corações, Deus. Faça que a gente possa enxergar, Senhor, quem o Senhor é. Se manifeste, Senhor, sobre nós, Pai.